Fala galera que acompanha o canal Olho no Óleo, tudo beleza? Maravilha, maravilha. Mais uma vez aqui com vocês, né? É um prazer imenso estar aqui, né? Espero que vocês tenham gostado aí dos vídeos que a gente tem postado aqui no canal. Tá chegando aqui a primeira vez, né? Aproveita, se inscreva no canal, assinale o sininho para receber sempre as notificações que a gente posta vídeo novo, beleza? E recentemente eu tive lá na Tanco Lubrificantes, né? Visitando a fábrica, fazendo um bate-papo com o Lucas Minuti, né? Pessoa excepcional, muita gente boa. E é onde que a gente pode conhecer, ter mais informações nesse bate-papo com respeito à formulação de lubrificantes, né, com respeito à fábrica de lubrificantes, e também tive a oportunidade de conhecer o laboratório deles, né, um laboratório particular, onde eles fazem testes dos lubrificantes e também assim como dos básicos que eles armazenam lá, né. Quero convidar vocês, né, a estar acompanhando a gente, né, para conhecer um pouco mais com respeito a esses testes pelos quais os lubrificantes passam, né, para atender às especificações que a ANP exige. Então continue com a gente após a vinheta. Bom pessoal, estamos aqui com o Carlos, né, químico responsável aqui pela Tanco Lubrificantes. Ele vai mostrar para nós aqui, a gente está no laboratório da empresa, né, como que são feitos os testes, qual a função de cada teste, né? Então, vamos lá, Carlos. Vamos lá. Bom, vamos já começar de acordo com o que está a ordem dos equipamentos aqui. Deixa eu só ficar tá? de cá, Carlos. Ok, que aí, por causa da claridade, fica melhor para nós. Bom, esse aqui é o nosso equipamento de CCS, é o Cold Cracking Simulator. Ele serve para quê? Para indicar qual é a partida frio do carro. Então, assim, o óleo, ele tem uma especificação determinada pela... quanto que ele supera no frio para você dar partida elétrica. Então, vamos supor, tem óleos que atingem temperaturas muito baixas. Aqui no Brasil não tem tanto esse problema, mas por exemplo, você pega na Alemanha, alguns lugares, países mais frios. Uma região tem, sul, talvez região sofra um pouquinho, né? Também, né? Então, assim, você precisa saber qual é o comportamento desse óleo quando você vai dar partida. E esse aqui ele faz uma simulação, tá? Então, ele é uma espécie de um reômetro, tá? Que ele vai fazer. Ele vai medir mais ou menos o atrito que dá no óleo quando ele está num ponto de congelamento. Certo. Tá? Então assim, o 15W, 20W, cada um tem uma determinada temperatura, tá? De acordo com o grau a norma SAE, J300, ela determina, então vai lá o 5W, 15W, cada um. Inclusive eu tenho um modelinho básico, só para a gente entender um pouco melhor. Acho que isso já é visto aí nos sites por aí, essa tabelinha. Essa tabelinha é muito comum, né? Então assim, você tem o 0, ele tem que fazer a menos 35, ele me indica a temperatura que eu vou fazer o teste. Tá? O 5 é menos 30, 10, nessa ordem inversa, tá? Certo. E aqui são os resultados possíveis que eu posso ter no máximo desses produtos. Então aqui ele vai determinar qual é esse grau que ele me dá. Quanto tempo que dura esse teste? Uns 20, 25 minutos por aí, nessa faixa. Uns 20 a 25 minutos. No caso, ele faz, obviamente, ele vai trabalhar com a temperatura. Sim. Ele baixa a temperatura. Ele baixa a temperatura, no caso, vamos supor, no 15W, o W, por exemplo, é o winter, né? Que é o inverno, né? Então, o 15W, ele quer dizer o quê? Que ele vai ter que baixar a temperatura até menos 20 para realizar esse teste. Aí ele vai te dar um ponto. Por exemplo, aqui, ó, eu medi aqui, ó, um 15W40, tá? E o valor aqui foi dado foi 4.827, tá? Se você pegar de acordo com a tabela, o 15 é no máximo até 7.000, a menos 20. Então, ou seja, eu fiz ele aqui, ó, menos 20, 4.827, ou seja, ele está dentro do especificado. Especificado. Okay? Certo. E como que é feito esse teste de atrito, no caso? Assim, internamente na máquina? É interna. Ela suga o produto? Ela vai sugar o produto, vai levar lá até uma câmara, ela puxa esse produto até uma câmara de resfriamento. Passa ali pelas um mangueirinhas. coolerzinho que tem que vai resfriar esse produto. Ah, entendi. Aí depois de resfriada ele tem um pistão lá dentro. Esse pistão ele vai ter uma rotação. E aí nessa rotação ele vai ver quanto que de atrito ele tem
para girar quando o lubrificante está nessa temperatura negativa. Ah, tá. Qual que é o esforço de trabalho dele? Qual é o esforço de trabalho, Entendi. exatamente. Por isso que ele é medido a unidade de medida é Pascal. Ah, certo. Okay? Maravilha. Temos o próximo equipamento aqui. Esse aqui é um equipamento para medir a corrosão ao cobre, tá? Ele é um equipamento simples, tranquilo, fácil. O que a gente faz aqui? A gente põe uma determinada temperatura, também de acordo com a norma, tá? E aí nessa temperatura, aqui ele está aquecendo ainda o equipamento que eu liguei agora, tá? Ele tem que chegar a 100, na verdade são 100 graus que eu controlo por aqui, mas aqui eu coloquei 106, que é onde ele vai dar a minha temperatura desejada. Então eu tenho que controlar por termômetro aí. Ah, tá. Ok? Então ele ainda vai atingir os 100 graus, aí eu vou realizar o teste. Esse teste é mais tranquilo, você coloca uma lâmina de cobre, eu faço uma limpeza dela, sem ter o contato com ela, tá? Para não ter gordura, não ter nada já, nenhum resíduo. Vou encaixá-la aqui, vou colocar um tubo de ensaio com o óleo que eu quero fazer o teste, vou mergulhar dentro, fecho, e aí eu venho aqui com a temperatura, eu ponho lá dentro, em um determinado tempo, eu vou tirar, vou deixar ele lá por esse tempo determinado. Aqui dentro ela tem água? Não, aqui é só calor, só resistência. Ah, tá. Aí... Aqui é uma câmara, né? Ah, entendi. Que é isolada, fechada, mas é uma câmara através de resistências. Entendi. Tá? Aí ele vai aquecer naquela temperatura e por quanto tempo? Então, aqui no nosso teste a gente usa por 3 horas, que é o registrado hoje na NP. Na norma. De acordo com a NP-PED. Aham. Ok? Certo. A norma PED. E aí tem a tolerância. Tem a tolerância. Baseado, depois que sai você tira a chapa de cobre. Eu tenho que abrir na mesma instante e fazer a leitura. Essa leitura é feita baseado Eu tenho uma norma gabarito. Que ele vai seguir uma tabelinha aqui e eu vou identificar que é qual grau de corrosão ele que tem. ele teve. Entendi. Aí você fala, para que serve isso no óleo? Isso aqui é para determinar o quanto de enxofre, porque o cobre reage bem com o enxofre. É o enxofre que é o maior causador da corrosão. Ele deixa cobre. o óleo ácido e isso estraga muita coisa no carro. Entendi. Entendeu? Onde realmente acaba com o motor. Então, cobre. Quanto mais básico tiver o óleo, melhor o comportamento dele dentro do veículo. Tá? Maravilha. Então, aí através dessa tabelinha eu meço e eu tenho uma especificação, uma norma que vai falar, olha, até tanto para esse tipo de lubrificante. Tá bom? Que ótimo. Esse aqui é um teste de emulsão. Então aqui eu vou colocar também uma temperatura, tá? E aí eu vou colocar de acordo com a norma, claro, né? Eu coloco meio a meio, meio de água, meio de óleo. No caso, nesse reservatório aqui, que coloca o óleo? É um tubo de ensaio, é uma probeta. Entendi. É uma Coloca probeta. ela aqui. Eu coloco ela aqui, coloco o equipamento aqui, tá? Eu tenho uma determinada rotação, que é a rotação já determinada pela norma, tá? Vou agitar ele com uma determinada temperatura e um tempo. E aí depois eu vou ver quanto tempo ele demora para fazer essa separação dos óleos, entre o óleo e a água. Tá? Ah, tá. E aí no caso aqui é misturado óleo e água. A óleo e água, meio a meio. E aí esse tempo de separação... Eu vou registrar o tempo e a quantidade que ele separou. Ele tem que... Porque ele acaba sofrendo absorvendo um pouco da água. Você pode ter esse tipo de problema. Se você tiver um problema no seu carro, que esteja entrando alguma água do radiador, alguma coisa assim, você consegue saber qual o comportamento que ele pode estar tendo dentro do seu carro. E até mesmo já saber também, no caso de um lubrificante novo, ou no básico, ou no próprio lubrificante depois de pronto, qual que é o nível de contaminação que esse produto tem da água. Assim, a umidade, né? Na verdade, porque o lubrificante não é higroscópico. A gente faz de outra forma, mas assim, realmente, ele vai te mostrar qual é o comportamento se você tiver com água. É porque assim, não tem só o óleo de motor que pode estar em contato, tem outros tipos de óleo que também trabalha com isso e consegue pegar algum outro equipamento que pode ter um contato maior com água, saber qual é o comportamento deles. Inclusive, tem óleos que se misturam. A questão do próprio motor, né? A combustão interna gera os gases, né? Sim. A condensação do vapor ali, né? Da combustão, que querendo ou não, vai gerar um pouco de água que vai entrar em contato com o lubrificante. Exatamente. Aí eu vou ligar.
Ele vai agitar. Aí depois vai ter um tempo. Aqui internamente, o que é esse produto? Aqui é um silicone. É um silicone. Ele consegue ter uma estabilidade melhor de temperatura. Ah, tá. Temperatura ambiente que ele é mantido? Não, eu tenho na norma, ele me determina 50 graus. Ah, 50 graus. Certo? É uma norma. Tudo a gente atinge uma especificação de norma. Tá? Certo. Então aí aqui eu clico aqui uma determinada rotação. Tá? Já houve uma calibração, é 1500, aqui está com 1496 porque foi calibrado e determina que nesse aqui, no meu equipamento, mostrando isso, ele está 1500. Entendi. Tá? E aí aqui eu tenho a temperatura, e aí depois do determinado tempo, tem de 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, isso depende de qual norma você quer atender. Aí eu desligo, eu desliguei agora e vou observar o comportamento dele aqui. Eu vou cronometrar esse tempo. Ah, cronometra o tempo. Isso. E depois ver o volume. O volume que ele formou de cada um. Entendi. Esse teste leva quanto tempo, mais ou menos, assim, para... 1 hora, tranquilamente. 1 hora. Assim, do início ao fim. Do início até ao fim. esperar ele decantar. Isso. Aclimatizar, preparar, aclimatizar, bater e esperar a separação. Dá em torno de 1 hora. Certo. Esse aqui, esses dois, vamos trabalhar em conjunto já com esses dois, é o teste de viscosidade. Esse aqui é aquela outra parte do óleo que aponta, né? Que nem o 15W, é o W do Inter que aponta o inverno. E o que vem depois aponta a viscosidade a quente. Que nem 15W40, o 40 é a viscosidade a quente. Então a gente volta naquela tabelinha, lá você vai ver que tem a parte do 40 e quanto tem que dar mais ou menos o resultado de viscosidade dele a quente, tá bom? Aqui ele faz os dois testes ao mesmo tempo. Exato. O de 40 e a de 100 graus. Ela pede de 40 a 100 graus. Acho que já deve ter esse conhecimento aí, né? Então assim, tudo aqui tem controle de temperatura, calibração de equipamento, a calibração do capilar, um fator pré-determinado, tá? Cronômetro que eu uso também, todos eles têm que ter uma calibração. É tudo um controle muito rígido, tá? Então assim, eu não posso ter eu tenho que tirar tudo que é interferente da frente, para garantir que aquilo que eu estou medindo, outra pessoa vai medir e vai chegar pelo menos num valor próximo, porque a gente tem uma coisa que chama RR, que é repetibilidade e reprodutibilidade, que é a diferença entre laboratório e operador. Então você pode ter um equipamento diferente, mas você tem que chegar muito próximo daquele resultado que eu estou encontrando. Então, para todos que usam, façam as medições assim, eles têm que ter tudo isso calibrado. Então, tem uns que é automático, tem uns que são manuais. Então, assim, você tem que ter o controle de tudo. Calibração do termômetro, calibração do capilar, calibração do cronômetro, a garantia de tudo que você está fazendo esteja na temperatura correta. Okay? E no caso aqui você está fazendo um teste com qual lubrificante? Aqui eu estou fazendo um teste com 15W40. 15W40. Esse aqui ele demora aqui no meu banho para realizar o teste em torno de uns 7 minutos aproximadamente. 7 a 8 minutos. 7 minutos para fazer o teste? Agora do início ao fim, em torno de uns 40, 50 minutos. Que eu tenho que esperar. Porque eu tenho que colocar, deixar ele aclimatizar por aproximadamente meia hora. Tá? E aí sim, depois de meia hora eu vou puxar ele para fazer a medição. Então o que eu faço? Eu puxo ele tem, se eu olhar aqui, ó, ele tem 2 linhas. Tá vendo? Sim. Então eu puxo até passar acima de uma linha e paro de puxar e deixo ele descer por gravidade. Quando ele atravessar essa primeira linha, eu vou startar o cronômetro. Quando ele passar pela segunda linha, eu pauso o cronômetro. E ali, através de um fator do próprio capilar, eu tenho a viscosidade do produto. Eu consigo determinar a viscosidade do produto. Isso é tanto para 40 para 100. E aí, através de uma tabela, eu faço o índice de viscosidade. Isso, porque ela dá um número em centstoke? Centstoke. Ou milímetros ao quadrado por segundo. Depende da unidade que você vai trabalhar. Mas é centstokes. E aí, atravessando as 2 medições, eu vou fazer eu vou ter eu consigo medir o índice de viscosidade. Falar, mas para que serve o índice? Faz o cálculo do índice de viscosidade. Para saber se ele é um multiviscoso, para saber se eu estou usando um naftênico, um parafínico,
você consegue determinar algumas coisas só pelo índice de viscosidade. E o melhor desempenho desse produto Exato, também. com certeza. E aqui dentro dessas cubas aqui também é silicone? Todas elas são usadas o silicone. Silicone. É o que dá a melhor estabilidade de temperatura. Ah, beleza. Ok? Esse aqui a gente vai usar daqui a pouco. Esses dois aqui são outros dois banhos. Que ele, aqui é para fazer o quê? É medir a espuma. Então assim... Aeração. Vamos dizer porque assim. Ele tem agitação, né? Ele tem ó, o trabalho do motor, tudo mais. Então assim, você está mexendo nesse óleo. Então ele não começa a formar muita espuma, de repente você vai ver começa a estar vazando por tudo que é lugar. E a espuma não é bom para lubrificação. Nem um pouco, né? Ela gera... E aqui eu consigo medir essa quebra de espuma. Se eu estou usando um anti-espumante adequado, a quantidade adequada. Consegue ir dosando até chegar na formulação ideal. Exatamente. Eu tenho também atendo a norma, tá? Então assim, 24 graus, 95,5, são 3 sequências. Eu meço aqui, depois eu volto para cá, o lubrificante. 3 sequências. 3 sequências. Também é tudo aquilo que eu te falo, a gente usa um termômetro, confere, temperatura, tudo em ordem, conferiu. Aqui eu vou injetar o ar, eu vou controlar ele aqui em cima para injetar o ar. Bom, aqui eu vou injetar uma determinada quantidade de ar, também de acordo com a norma, e vou medir o tempo, vou injetar. A partir do momento que sair a espuma, eu começo a startar meu tempo. Vou deixar ele... Vai injetando a espuma no lubrificante, na amostra. Na amostra. Então tem uma quantidade que eu tenho que pôr. Tem um volume mínimo de lubrificante, 190 ml. Eu vou injetar esse ar. Tem toda uma pedra. Isso aqui, ó. É uma pedra porosa. Tá? Tem uma especificação também. Não é qualquer pedra. Tem um padrão. É tudo uma coisa que atende a alguma norma. Isso é por onde entra o ar. Isso, o ar eu injeto ele aqui. Ele vai sair através dessa pedra que vai estar mergulhada lá dentro. E ela vai gerar essa espuma. Eu vou medir. E aí, isso no caso você vai saber se ele está gerando mais ou menos espuma, ele aumenta o volume? Ele aumenta o volume. Alguns sim, se eu estou usando um anti-espumante, dependendo da quantidade, porque eu tenho limites para subir 10 ml, 15 ml, 150 ml, por exemplo, se eu uso um óleo hidráulico, normalmente um hidráulico ele pode atingir até 150 ml de espuma. Nossa, é muito, para um carro né? Mas para o sistema hidráulico não. Não tem esse problema. Entendi. Então aqui, por exemplo, a gente usa um adequado que eu vou medir, eu estou injetando ar. Ele está subindo a determinada quantidade. E tem um tempo. Eu tenho um tempo. Eu vou medir aqui, 5 minutos. Vou tirar o ar e vou ver qual o volume que ele formou. Aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Ele não formou volume. Ele já fechou, ó. Quando forma, ele tem que formar, tem que tampar tudo e ficar estável. E aí vamos medir qual é o tempo de quebra dessa espuma. Ah, tá. Então para ele atender a norma tem duas coisas. Tem o volume que ele gera de espuma e o tempo de quebra dessa espuma. Isso. E tem 10 minutos para quebrar. Então, assim, além de ter o volume, ainda tem 10 minutos para quebrar. Então, isso cada lubrificante tem um padrão ou é um padrão? Não, cada lubrificante atende tipo, para motor... É aquilo que eu te falei, tem um básico, olha, para o básico é isso, mas para atender alguma coisa mais específica, o cara vai falar assim, olha, o construtor vai falar assim, olha, para atender a esse veículo eu preciso que ele seja X, aí você vai fazer de acordo com por isso é importante, né, tá dentro do especificado, né, para garantir essa eficiência do lubrificante. Isso é hoje, só um dos detalhes aí, né? É um detalhezinho que faz a diferença, mas é só um detalhe. Hoje, por exemplo, nos nossos lubrificantes, a gente coloca ele para atender a 0. Fala, mas a norma não permite 15, não permite 50, permite. Mas o nosso sempre atende a 0, ó. Então, a menos de 5 minutos ele já zerou por completo a minha espuma. 3 minutos, então. E eu tenho até 10 minutos para ter essa quebra de espuma. Aí depois eu transfiro para cá a 93,5. E faz o mesmo teste. Espero climatizar, faço o mesmo teste, depois eu volto para lá. Isso tudo com a mesma amostra? A mesma amostra. Aí eu tiro, espero ela resfriar, coloco no banho de novo, climatizo ela de novo 24 graus, e faço novamente a medição para ver se
esse comportamento de aquecer e voltar para a temperatura fria, ela não te trouxe algum problema. E uma outra coisa, Carlos, que eu queria te perguntar, no caso, cada teste que é feito aqui é com uma amostra nova. Sim. Né? Só no caso assim, esse que usa a mesma amostra, que vai de uma cuba para outra. Então, quando você tem esse aqui, eu tenho que usar a mesma cuba porque eu vou ver o comportamento dele. Quando 40, eu coloco ele dentro do carro... 40 não, né? 24. Eu coloco ele dentro do carro, certo? Aí eu uso o carro, tô quente, usando o carro. Depois eu desliguei, quero saber como é que ele vai ficar dentro do carro de novo quando eu desliguei o carro e estacionei. Então, por isso que eu tenho que usar a mesma amostra, nesse aqui. Esse outro aqui, eu tenho capilares diferentes, com a de temperatura diferente. Então, eu tenho que usar de acordo com o capilar. Aqui também atende uma norma para escolher o tipo de capilar. Essa mudança de capilar varia baseado no tipo de lubrificante, a viscosidade dele? Eu tenho o fator do capilar, eu tenho uma base de quanto eu tenho que dar esse resultado. Lembra que eu falei, 15W40. O 40 ele atende ele fala assim, ó, é de 12,5 a 16,5. Esse é o limite que tem que estar a minha viscosidade. Para eu atender, o meu lubrificante está dentro desses 12,5, eu tenho que usar um capilar que vai dar uma faixa nessa. Mas como é que eu escolho? Eu tenho lá o meu fator e eu tenho a norma que me fala assim, olha, para uma medição correta e segura, ele tem que ser no mínimo 200 segundos de medição, seria 3 minutos e 20, tá? Então eu vou escolher um capilar que está apropriado para atender acima de 3 minutos e 20 de medição. Abaixo ele já não me dá uma segurança de resultado. Entendi. Então é através daí que eu escolho. Por isso que eu não consigo usar um para 40 e um para 100, porque é muita diferença. Maravilha. De temperatura. Bom? Esse outro aqui é para medir a fluidez do óleo do seu congelamento. Tá? Então assim, deixa eu pegar vou colocar ele aqui numa cubeta, tá? Vou colocar o termômetro para garantir a temperatura dele. Você também atendendo uma norma, tá? E vou colocar ele aqui. Aqui também é fechado, tá? Dentro, hoje eu estou utilizando... Ela tá gelada, né? Tá. Tá menos 35 agora. Então assim, eu vou mergulhar ele aqui. Esse óleo nosso, por exemplo, a temperatura que ele pede é menos 30. Então, lógico, demora. Quanto tempo? Entre 1 hora, 1h30, depende da temperatura que eu vou atingir negativo, tá? Menos 30 leva em torno de 1h30 hoje. Se eu pegar um óleo de menos 12, menos 18, então assim, aí depende da... um pouco vai depender mais dessa temperatura que atingiu. Se eu quero muito alto, eu tenho que esperar mais. Entendi. Muito mais baixo, eu espero menos. Então eu deixo aqui que ele vai mostrar o quê? Qual a temperatura que meu óleo vai congelar. Então, de novo, aquele fator, para o Brasil importa tanto? Nem tanto. Mas para produtos lá de fora, onde você exporta, ou então, que eles lá, Rio Grande do Sul, ok, aqui a maioria do óleo básico ele já vem preparado para o sul também, entendeu? Esse aqui é o típico teste que o pessoal costuma fazer em casa, colocar o óleo na geladeira. É que assim... Colocar no frasco, nos tubinhos, né? Nos tubinhos. Lá de amostra e jogar no congelador, depois tira e vira para ver quanto tempo exatamente isso. cada um vai escorrer. É que assim, eu tenho que fazer uma medição a cada 3 graus, tá, de diminuição. Eu começo a contar a partir do 0, que é onde me interessa. Ok? Então do 0 a menos 3, menos 6, menos 9. Então eu levanto, inclino. O óleo mexeu, ok, está fluindo. O óleo não mexeu, é o meu ponto. Aí eu falo, olha, ele não mexeu a menos 39. Então o meu ponto de congelamento desse óleo é menos 39. Então de 3 em 3 graus eu faço aqui ela vai até menos 50. Menos 50. Ele vai atingir esse banho, vai atingir até menos 50 graus. Aí aquele que eu te falei, que o óleo básico, ele normalmente já vem até menos 3. Tá? Mas eu quero menos 30, então eu tenho que colocar um aditivo especial para isso, para poder abaixar. Porque o básico, em geral, ele não consegue trabalhar em baixa temperatura. Até menos 3, ok. Isso que eu falei, depende do que você tiver menos 3, é tranquilo, porque você não precisa colocar aditivo que o óleo já vem preparado. Mas se eu quero menos 30, menos 40, menos 48, 42, eu tenho que
colocar um aditivo específico, que é um baixador de ponto de fluidez. Então aqui é o que eu te falei, vai te mostrar quando o óleo congela. Beleza, ok? certo. Esse aqui é a densidade, para a gente medir a densidade. Ele vai... Aqui eu consigo ver, com a densidade eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Uma é verificar como é que está o meu óleo, se ele está límpido, isento de sujeira, ok? Apesar de ele passa num filtro para retirada? Passa. Tem que ter um filtro adequado lá na produção. Mas aqui eu consigo ver se esse filtro foi eficiente ou não. Tá? E outra que eu vou medir aqui a densidade para saber qual é esse aqui é o densímetro. É o densímetro. E esse de cá? É esse, ó. Só muda a escala, né? Que vai de acordo com cada óleo. Certo. Então eu vou mergulhar ele ali no óleo, vou medir a temperatura e ele fazer o acerto. Esse aqui mede a temperatura. Esse é o meu termômetro. Ah, tá. Esse é o termômetro. Porque a densidade, a gente tem uma regra, né, uma tabela que a gente segue, ela é a 20 graus. Okay? Então se ele vai aumentar, eu não vou ficar aclimatizando o óleo para medir, eu faço diferente, eu acerto ele de acordo com a temperatura que ele está. Então quando eu estou com menos aqui, eu tiro, quando eu estou com mais, eu ponho. Então vamos supor, está com 25 graus, aí eu tenho uma regra que é 0,00007 graus a mais. Então se eu tenho 5, vai ser 0,0035. Então eu acrescento, por exemplo, se aqui ele está com, sei lá, 8650, aqui seria aqui, se fosse 8650, tá? E tá 25, então ele vai ser 8685. Eu coloco o 0035. Certo, então, faz a compensação, ajuste. Compensação. Aham. Se tá mais para mais, tá menos para menos. Ok? Aqui, por exemplo, como é 20 graus, aqui tá para menos, aqui quando eu for fazer a leitura, eu vou ter que tirar 0,0007. Ok? Ok. Isso é para embalar também, tá? Isso gera densidade referente à questão de volume, né? Isso, exatamente. Porque é um litro de óleo. Quantos quilos dão para fazer na máquina que é aquilo? Ok? Aqui a gente tem um titulador automático. Aqui eu consigo medir o TAN e o TBN. Tá? Para mim o mais importante hoje para óleo automotivo é o TBN, aquilo que eu te falei que dá corrosão. Então eu vou medir aqui qual é eu vou colocar, chamar o método que eu quero, amostra TBN, vou colocar aqui uma quantidade de amostra, vou colocar para fazer a medição. Aqui ele vai me determinar, eu tenho o lubrificante colocado aqui. Não, o lubrificante é colocado entendi. Entendi, no recipiente. Isso, aí eu vou colocar aqui também o meu solvente apropriado, caso para fazer um TBN, tá? Vou colocar esse aqui ali, vou colocar esse aqui. Será basicamente isso. Vou mergulhar na minha solução com óleo e aí o equipamento vai fazer a medição disso aí. Ele vai determinar qual é a basicidade do produto. Certo. A basicidade é aquilo que eu te falei. Ele, quanto mais básico, melhor, porque como você põe um aditivo correto, claro, né, ele vai fazer uma limpeza. Então, assim, você vai ficar removendo muita sujeira do motor, a borra, entre outras coisas. A capacidade dele é eliminar a impureza da combustão, os ácidos gerados internamente no motor, né? E aí o que acontece? O óleo tem muito enxofre, então ele vai removendo isso aí, e o enxofre vai deixar ele ácido. Então você vai conseguir medir aqui como é que está o seu lubrificante. Então, assim, quanto mais básico vai estar bem melhor, você vai diminuindo, é sinal que a vida útil dele está se desgastando, ou seja, o seu óleo está se decompondo. Esse teste gasta mais ou menos quanto tempo? Um teste TBN? Esse aí eu gasto em torno de uma meia hora. Meia hora. TAN também ao mesmo tempo? Oi? O TAN. É que faz o TAN também. Sim, TAN. TAN, TBN. Que é em inglês, né, mas a gente usa aquele só IAT e BET em português. Depende. Que é o TAN, acidez. Índice de acidez total, índice de acidez total. Exato.
Então, assim, essa aí é a função desse equipamento. E aí, para cada teste, no caso do TAN, usa um tipo de solvente? Exato. Para TAN, eu vou usar o KOH. E para TBN, HCl4. Ácido perchlórico e hidróxido de potássio. Ok? Eu faço de acordo com a norma, que é 0,1. Né? Uso o solvente adequado. E a quantidade aqui que você coloca? A quantidade eu tenho também uma norma. Ah, tá. Então, assim, para basicidade eu tenho um número esperado, divido ele por 28 para saber a quantidade de amostra que eu vou pôr de produto. Já para a TAN, eu tenho uma tabelinha lá que ele me indica, olha, se o seu TAN está X, põe 5 ml, 10 ml, 0,1 ml. Então, assim, ele me indica quanto que eu tenho que pôr para poder fazer esse tipo de teste. Quando eu não tenho, eu chuto um valor e vou tentando achar o mais próximo, acertando ele para... deu muito alto, deu muito baixo, eu vou acertando na mão. Tentativa e erro, né? Quando eu não tenho esse valor. Mas assim, quando eu preparo, por exemplo, a gente faz aqui, o óleo novo. Então, quando ele é registrado, eu tenho a especificação dele. Olha, foi registrado para ficar menos 12 de TBN. Ter 12 de TBN, ok, 12 miligramas de KOH por grama, ok, então eu já tenho 12, entendeu? Então já sei a quantidade de amostra que eu vou fazer. Mas se ele está 1, tem algo muito errado acontecendo, porque a gente seguiu a regrinha, tem que estar próximo do 12, ok? Bom. E aí isso já consegue determinar qual que é a carga aditiva que você tem que pôr nele. Exato. Né? Você faz isso uma vez até chegar no ideal, na fórmula que você precisa. Exato. E depois... O meu aditivo, ele só passar a que vai receita. determinar qual é o meu TBN. Então eu botei o aditivo, coloquei o aditivo tal, esse tal fala que tem que atingir mesmo, tem que atingir pelo menos o 12. Se ele não atingir... Então se deu 11,5, eu tenho que colocar mais aditivo no produto, porque está fora especificado. Entendi. Aí eu acerto ele, agora deu 14, ok, tá dentro. Passei do 12. Pode passar, não pode faltar. Não pode faltar. Isso no caso, e cada lubrificante tem uma regra específica ou tem um padrão geral? Não, cada lubrificante tem uma regra. Tem uma carga TBN mínima? A quantidade de aditivo que a gente tem que atingir a meta, a norma, né? Então, assim, vai ter um API, SL, eu tenho que colocar X, um SN, eu tenho que colocar Y. Então, e se ele tiver menos, no caso, depois de pronto? Depois ele não é envasado, ele reprova. A gente não fala reprova, né? A gente coloca o ajuste dele. Faz um ajuste. Entendi. Então, assim, agora está faltando aditivo, então a gente coloca mais aditivo, faço de novo os testes, deu dentro, aí eu libero, aí eu aprovo ele para poder fazer o invase. Nada é perdido. Não tem Tudo como. é transformado. Não. É porque assim, você tem a regra já, você já tem a forma. Química você consegue. Segue A, B, C, D e E, a receitinha. Você colocou, tem que dar dentro. Não deu? Faltou alguma coisa? Faltou o que faltou? Faltou o B. Faz o ajuste. Põe mais do B e você continua. Seria algo, não um bolo, mas é um suco. Faltou açúcar, você põe mais açúcar. Tá. Faltou água, você põe mais água. A receita. Ok? Bom, esse outro aqui, a gente vai medir o ponto de fulgor. Tá? Esse aqui ele tem duas funcionalidades. Ele mostra aqui mais para você fazer o armazenamento, então isso até o próprio bombeiro pede qual que é essa temperatura. Tá? Quando tem um acidente, alguma coisa com chamas, eles têm que saber qual é a temperatura que eles têm que controlar, porque eles sabem que esse produto vai incendiar. Tá? O óleo normalmente é 250, normalmente. Tá? Tem uns que são mais baixos, outros mais altos, mas normalmente é 250. Ele pronto com aditivo, ele vai ter uma modificação e eu vou medir. Isso aqui, eu coloco aqui, eu coloco o óleo nesse recipiente, baixo o termômetro para medir qual é a temperatura que ele vai estar. Tá? Eu vou ligar ele, isso aqui a gente chama de escova, então ele vai passar numa chaminha. Tá? Mas ele está sem chama, vou colocar a chama. Então ele vai fazer, de acordo com a norma, ele faz a leitura de 1 em 1 minuto. Tá? E eu tenho que levar aqui a 2 graus por minuto. Então ele vai passando, cada minuto ele passa. A hora que ele incendeia, na verdade ele não chega a incendiar, ele dá um flash. O pessoal chama isso também
Essa análise ponto de flash. Flashpoint que eles falam, né? Então assim, é o ponto de fulgor. Então aqui ele vai determinar qual é esse flash. Isso aqui, pensando numa coisa mais caseira, é igual quando você está em casa fritando o ovo, pega fogo na frigideira, sabe aquela coisa que pega fogo? Você... Então ele atingiu o ponto de fulgor dele. É igualzinho. Ele começa a aquecer, começa a liberar os gases, tá? E aí ele vai identificar qual é a inflamabilidade desses gases. A diferença é que é tudo controlado, tudo certinho, né? Segurança, né? Às vezes o que acontece assim, se o motor já está meio ruim, ele pode ter uma contaminação de gasolina, de combustível. Aí o que acontece? Isso aqui vai lá para baixo. Porque a gasolina, 40 graus já pega, né? Você pega ela pura e por fogo, ela já pega, né? Então assim, aí ele já está com 230, aí está com 90, opa, está tendo alguma mistura com algum combustível seu lá no carro. No caso, abaixou o ponto de fulgor, é sinal que está tendo contaminação por combustível. Exato. É o mesmo que eu falo com está tendo uma diluição, né, no caso, por combustível, que é o nome correto, né, que eles costumam usar. Então, beleza, Carlos. Esse aqui é uma chapa. A gente faz o teste de crepitação. Todo lubrificante automotivo tem que estar totalmente isento de água. Então, é um teste muito simples. Eu coloco o óleo aqui, jogo um pouquinho de óleo aqui, ele vai queimar esse óleo e ele não pode crepitar. Se ele vai crepitar, é igual você, mesma coisa, ela está em casa, ela está fazendo alguma coisa, você deixou pingar uma gotinha de água no óleo, faz aquilo. É isso aqui que ele vai fazer. Ele vai estar muito quente, fica aqui 250, perto de 300 graus, eu jogo o óleo aqui, se tiver água, certo, a água vai evaporar. Vai evaporar, mas ela vai dar aqueles estralos, né? Então você já sabe que tem alguma coisa errada no seu lubrificante. Aí sim é um caso perdido. Não tem como tirar a água do óleo sem perder as características do óleo. Não, eu consigo. Eu transfiro para um tanque e coloco um aquecimento para evaporar essa água. E aí depois eu posso um processo controlado sem prejudicar o lubrificante. Porque se ele esquentar demais, ele então, frita. Assim, né? quando ele entra, o lubrificante ele passa por esse teste, o óleo básico, entendeu? Ele já passa por esse teste. Então assim, a gente nunca teve um caso de lubrificante nosso aqui tá com óleo, com água, por água, porque é feita uma medição antes de entrar no tanque nosso, para depois vir para o outro tanque para fazer. Então assim, não tem como ter água, tá? E também ele é feito o teste também depois de pronto, né? Sim, então, uma amostra, faz o teste com a amostra antes, ele faz depois. Maravilha. Então ele só sai garantido que não vai ter nenhuma gotinha de óleo aí dentro. Certinho. E a temperatura aquela aquecida aqui, 100 graus? Não, fica 250, perto de 300 graus. Chapa tudo. Não, a chapinha, você sente o calor aqui, você põe a mão aqui, você já... não, é bem quente. Você já sente a temperatura da chapa. Certinho. Tá? Então, pessoal, tem mais um ainda. Tem mais um aqui. Esse é o mais... Esse aí é o carro-chefe, nossa. É a menina dos olhos. Esse aqui é o que faz brilhar tudo. Esse cara aqui é o nosso raio-x. Deixa eu abrir ele. Tá rodando. Tá rodando uma amostra, não consigo não, tudo bem. A regra de segurança não permite. Tá? Esse cara aqui ele vai me mostrar exatamente o meu aditivo, a quantidade que eu coloquei de aditivo. Então ele vai me mostrar os metais que eu tenho dentro do meu aditivo. Esse faz aquele exame do DNA. O DNA. Né, com respeito à carga aditiva. O DNA, na verdade, seria o infravermelho, que ele te fala exatamente qual é a composição, seria. Aqui ele vai me dar a quantidade de metais que eu estou colocando dentro do produto. Então assim, eu tenho a regra lá do aditivo, eu vou colocar tantos por cento de tratamento desse aditivo, e aí com esses tantos por cento eu tenho que ter, sei lá, 3.000 ppm de cálcio, 1.500 de zinco, fósforo, enxofre, bário, magnésio, molibdênio. Aí eu vou fazer uma leitura do lubrificante, vou colocar o lubrificante aqui, ele vai fazer essa varredura, e vai falar, olha, você tem tantos de metais. Ah, mas faltou. Mais uma vez, faltou? Põe mais água. Colocar. Então aqui eu consigo. Consigo pegar um resultado, pelo menos para você ter uma noção do resultado. Ó, esse aqui é minha curva, mediu aqui, ó. Fósforo, enxofre, cálcio, zinco, magnésio, fósforo,
enxofre, cálcio, zinco, magnésio, molibdênio. Aqui as quantidades em ppm. Então assim, eu vejo isso aqui, está dentro do especificado, está atendendo, eu libero. Não está atendendo, faço um ajuste até chegar naquela... Novamente, eu faço uma medição nele de novo. Então, uma coisa aqui, ó, que entra dentro desse aqui. Uma cubetinha, aí eu tenho uma película. Talvez, não sei se você consegue pegar o reflexo para mostrar aqui a película. Sim. Né? Não pode ter contato com a mão, com nada. Tem um monstro esse ajuste, coloco o óleo aqui dentro, tampo, uso um papel aí, inclusive, para evitar qualquer contato. Tampo, coloco lá e aí eu peço para rodar. Seria aqui, ó. No caso aqui, aí eu coloco onde ele está. Que é o número de amostras que ela faz. Aí ele já está terminando, falta 30 segundos, eu consigo te mostrar. São 10 amostras. São 10 amostras. E o tempo desse teste? Esse aí varia de acordo com a curva que eu quero medir. Então vamos supor, eu quero medir muitos metais, eu vou ter um tempo razoável. Depende a quantidade de metais. Você pode selecionar ali, eu quero saber só fósforo. Perder aí 40 minutos. Por exemplo, se você fez lá o teste e o seu fósforo ficou abaixo, depois que você não fazer tudo, você só faz o fósforo. Isso. Aí assim, por exemplo, eu medir numa curva só, depende de qual é a curva, 2, 3 minutos. Depende de qual é a curva, 7, 8 minutos. Então eu posso levar 1 hora, 40 minutos para fazer uma medição, ou posso levar 5 minutos para fazer. Não, destravou. Deixa eu mostrar aqui. Vou pegar um. Aqui, tá vendo? Ele tá com óleo. Deixa eu tampar ele aqui. Tá vendo? Conseguiu pegar? Vira mais pra cá. Aí, beleza. Pegou? Então, ele está aqui com óleo. Aí eu coloco ele aqui. Por exemplo, ele está no 1. Aí eu fecho o equipamento que ele não roda aberto. Venho aqui, escolhi a curva que eu vou medir. Coloco aqui onde ele está, ele vai rodar. Aí daqui, esse aqui, por exemplo, deixa eu pegar um. Então, olha, vai levar 7 minutos e 40 segundos para medir. Ok? E aí eu vou saber se ele está dentro do especificado ou não. E existe para alguns requisitos, eu sei que existe, né? Por exemplo, fósforo costuma ter um limite, sim, né, mínimo. As normas é o que ela pede, o mínimo. A tendência, 0,06 de a tendência de é diminuir, né? Fósforo. Conforme está elevando as classificações, é diminuir esse componente, fósforo principalmente. Mas cálcio, os outros, existe... Cálcio eu sei que tem, a ANP ela faz o controle dela lá. O cálcio existe é um detergente, né? Então ele vai estar sempre lá. Que ele que vai fazer a parte mais da limpeza. Aí você entra com zinco, fósforo, que é para fazer a parte mais anticorrosivo. Mas existe um padrão para a formulação desses lubrificantes? Não existe. Não, eu tenho regras, né? Eu sigo uma taxa de tratamento. Então a norma, vamos por um API, SL ou SN, ele vai falar, olha, a sua taxa de tratamento é tanto de fósforo, tanto de enxofre, tanto desse metal, daquele. Então ele vai falar, para você atender um SL, ele tem que ter essa quantidade de metais. Então eu vou buscar um aditivo que me atenda essas quantidades. Ah, tá. Aí você já tem um pacote de aditivo pronto para atender essa norma. E aí, a hora que esse pacote aditivo ele já está definido com essa taxa de tratamento. Então, quanto vou pôr 12% desse pacote, mais 5% do outro, mais 4% daquele, para poder atender uma norma. Mas pode existir variação. Pode. Né? Porque às vezes você pega, falo isso por experiência, eu pego o resultado de produtos que dá uma diferença. Você tem um fornecedor diferente. São fornecedores diferentes de básico. Porque o fornecedor de básico não, no caso de aditivo. Dele lá na ANP. Então ele fala que aquele pacote dele atende o API SL, certo?
qual é a taxa de tratamento? Sei lá, o pacote dele para atender o APSL é de cálcio, tem que ter 3.000 ppm, certo? O concorrente dele fala assim, olha, para atender o SL, eu tenho que ter 2.800 ppm de cálcio. Um terceiro fala, não, para atender tem que ter 3.200. A norma, ela tem um mínimo que você tem que atender. Uns vão ter mais, outros vão ter menos. Mas o mínimo, existe um mínimo. O mínimo é mínimo para todos. E quem define esse mínimo é a ANP? É a ANP hoje que define as normas. Esse padrão mínimo Isso. para produção, no caso. Ela vai falar, olha, para atender a norma SL tem que ter um mínimo disso. Mas isso ela se baseia em um órgão, assim, porque isso é um padrão internacional. Eles fazem um estudo, né? Porque eles senão, se um produto ele é comercializado em várias regiões, digo a nível mundial, em outros países, ele tem que estar dentro do que é um padrão. É um estudo, na verdade essa norma ela faz todo um estudo, ela põe motores e vai deixar rodar por 100 mil quilômetros, por exemplo, o nosso motor, para fazer a verificação de qual norma que vai atender. No caso ela vai buscar essa fonte de informação junto à API americana, no caso. Sim. Vai ter que atender a norma API. A API é que vai fazer esse teste. A ANP fala, se você quer atender, a ANP ela só cuida para que você atenda o que Só fiscaliza. Só fiscaliza. Ela só está aqui para fiscalizar mesmo. Ela vai lá e vai falar, olha, você está fora, o seu lubrificante está fora especificado. Não, o seu lubrificante atende às especificações. Então, até para registro, quando a gente envia uma amostra, eles fazem esse teste e falam, olha, seu lubrificante está ideal, você pode fabricar e vender. E de tempo em tempo eles fazem essa verificação. Acho que é um mês, se não me engano, agora, tá? De um mês. Então, a cada mês eles vão lá, pegam um aleatório numa bancada e falam, olha, você continua atendendo, você está bem. Ou tem algumas empresas que não atendem. Recentemente aí eles falam, olha, bastante. A nossa, a gente não tem esse tipo de problema. Tem empresa grande até no mercado. Eu já vi. O último que saiu. Não citarei nomes, mas eu já vi lubrificantes de marca muito bem e ter problema, né? No nosso a gente não teve esse problema no MP. Não, beleza, Carlos. Mas esse é o carro-chefe, esse é o que vai mostrar realmente se está sendo aditivado ou não. Maravilha, certinho. Okay? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tenha trazido mais informações para vocês nesse universo dos lubrificantes. Muita coisa eu também acabei aprendendo aqui com respeito a informações, a particularidades sobre os testes de lubrificantes. Obviamente que existem outros testes que acontecem, que os lubrificantes também passam, testes que aqui não foram apresentados, que muitas vezes são testes de homologação, aqueles testes de montadoras, que aí é um outro nível de testes, mas acredito que sejam informações importantes a todos aqueles que procuram saber um pouco mais no ramo de lubrificantes. Beleza, galera? Quero deixar aqui também o meu agradecimento em especial aí ao Carlos Brolo, assim como também ao Lucas Minuti e o Vinícius Ribas, todos aí pessoas ligadas a Tanco Lubrificantes, que me proporcionou trazendo esse conhecimento, trazendo essas informações adicionais aqui para vocês que acompanham o canal Olho no Óleo. Se você gostou, deixa seu like maroto, isso ajuda bastante a divulgação do nosso canal e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Beleza, galera? Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Fui!